venha viver para a Águeda. Nós encontramos a sua casa de sonho. Boa noite, falta pouco mais de uma semana para o Natal e Rui Portugal, o Subdiretor-Geral da Saúde, já deu o mote. Não é obrigatório que o Natal se comemore neste país na ceia de Natal, pode-se comemorar por um momento de exceção num almoço de Natal, na véspera do dia de Natal. Para a época festiva que se aproxima, o dirigente sugere visitas rápidas no quintal, com uma troca simbólica de presentes como compotas. Dr. Paulo Matos, boa noite. Não resisto a perguntar qual é a sua compota preferida. Boa noite, Jorge. Boa noite, Gil. Boa noite às pessoas que nos veem. É um início de programa doce, digamos. Exatamente. Compota é uma coisa sempre boa. Eu gosto de compotas várias, mas prefiro a framboesa. Compota de framboesa, que é um fruto muito interessante, para adocicar estes tempos difíceis que nós estamos a viver. Muito bem. E agora... Vamos ao tema inicial. Exatamente. Eu, já não trazia um livro há algum tempo aqui ao programa. Um livro que tem a ver com o tempo que nós estamos a viver, sobretudo o pós-pandemia, não é? Houve gente, como é o caso deste autor Fareed Zakaria, que é um cidadão americano, mas nascido na Índia, em Bombaim. Especialista em relações internacionais, doutorado em ciência política e que tem um programa na BBC regular e que é transmitido até na RTP, penso eu, no canal RTP Informação, aos sábados, penso eu, que é um programa muito interessante. Este autor já há vários anos que escreve sobre o futuro da liberdade, sobre o mundo pós-americano, tem um livro, inclusive, chamado assim, e, sobretudo, prevê a evolução das democracias ao longo dos anos face aos problemas que estão a enfrentar. Ele fez este livro chamado 10 lições para um mundo pós-pandemia. De recordar, enfim, é um livro que, em 10 lições, pretende transmitir às pessoas que tipo de mundo é que ele acha que nós vamos viver depois desta pandemia? Porque ele já em 2017, em junho, aqui a contracapa é isso que refere, 3 anos antes da pandemia, já fez uma previsão que uma das maiores ameaças que os Estados Unidos tinham de enfrentar era microscópica, em 2017. Para além das cidades a abarrotar, das guerras, dos desastres naturais, das alterações climáticas, etc., havia um problema com um vírus mortal com origem numa pequena aldeia em África. Ele falhou aqui, não era em África. A origem. O ébola. Exatamente, foi por aí. Seja transmitido e chega a todo o mundo em apenas 24 horas. Mas depois diz, a biossegurança, as pandemias globais ultrapassam todas as fronteiras nacionais. E era importante saber que os vírus, as doenças, iriam ser assassinos muito, muito em breve. E, portanto, quando a crise estalar, diz ele, vamos desejar ter mais fundos e uma maior cooperação global. Mas nessa altura pode ser demasiado tarde. O que é que ele quer dizer com isto? Quer dizer que este mundo que nós vamos viver, que é uma situação de facto nova e que estamos sempre a dizer que os países, as pessoas não estavam preparadas para esta situação e de facto há países que estavam mais preparados do que outros. Obviamente, ele chama a atenção para a necessidade que muitas vezes nós trazemos aqui à colação de melhor governo. É preciso melhor governo. Onde? Nos países, nas cidades, no mundo. Toda a organização internacional tem que sofrer uma alteração. A vida é mais digital, já ele dizia, e prevê que seja cada vez maior, mas prevê também que a desigualdade vai ser cada vez maior, porque há muita gente que não tem ainda o acesso devido às novas tecnologias. Vai ser um mundo mais global, porque nós sozinhos não conseguimos lutar contra esta situação nem contra as catástrofes. Fala de uma coisa que nos é muito cara e que nós já temos vindo aqui a falar, que é
o futuro das cidades, não é? Já aqui falámos na cidade dos 15 minutos, quer dizer, a cidade com mais mobilidade, sem carros e com acesso mais fácil às pessoas para não terem que ser tão expostas a estes vírus e a estas doenças. Mas ele diz que, sobretudo, a cidade, quando entra em declínio, pode levar à queda dos países. Estamos a falar das grandes cidades, Londres, Nova Iorque, mas a verdade é que ele toca aqui num ponto que é essencial, que é a necessidade de melhor governação, necessidade de melhor gestão e esta ideia de que não pensemos que, apesar das novas tecnologias parecerem que vão substituir as pessoas ou os contactos humanos, isso é impossível, porque nós não vamos acabar com os relacionamentos entre as pessoas, com as plataformas Zoom e todas as plataformas digitais. Diz ele aqui sobre o mundo do trabalho. As profecias que ditam o declínio inevitável das cidades apontam como culpados o Zoom e outras ferramentas que facilitam o teletrabalho. Contudo, é cada vez mais óbvio que, apesar do trabalho ser remoto e ser uma ferramenta fantástica, não substitui o verdadeiro contacto humano entre as pessoas. E depois remonta ao Aristóteles, que dizia que as pessoas, que os homens são animais sociais, e, portanto, nós estamos num tempo em que temos que pensar outra vez nas ideologias, não é? Pensar outra vez que é preciso não esquecer os excluídos e, sobretudo, termos esta ideia de maior coesão, de melhor governação das instituições e dos países, porque senão iremos ter problemas graves, não é? E nós andamos com catástrofes há muitos anos, mas isto aí por volta de 2001, com o terrorismo, com a questão do 11 de setembro, houve uma maior preocupação com estas questões. O que é que o livro é útil? O livro é útil para nós nos prepararmos para o que aí vem, quer em termos psicológicos, quer em termos do concreto, em que é preciso melhores pessoas, melhor governo, melhor gestão das organizações. Era esta a mensagem que eu queria deixar no início do programa. Muito bem. Dr. Gil Ladais, boa noite. Boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos aqueles que nos veem e ouvem. Eu hoje vou falar de um projeto para melhores pessoas e que tem a ver com pessoas. E tem a ver com os projetos de orçamentos participativos a nível nacional, em que foram envolvidas, em que a comunidade de Valdomingos se envolveu, e com especial realce para o Ricardo, portanto, que desenvolveu um trabalho muito alargado e levar os projetos de que fazia parte e de que fazia parte da comunidade de Valdomingos, portanto, para além da comunidade, para obter os votos necessários para os ver recompensados, a ver eleitos, e tanto quanto eu tive conhecimento, tem um volume financeiro muito significativo, muitas centenas de milhares de euros que, sendo utilizados naquela comunidade e havendo uma boa participação, poderá mesmo dar a volta àquela povoação que tem alguns estigmas e que poderia saltar e aparecer. Agora, aparecer de uma forma diferente. Tanto quanto me percebo, a comunidade está envolvida. Agora, é necessário que a autarquia também dê o necessário apoio para sistematizar, ajudar a sistematizar e levar para a frente estas ações. Porque quando há verbas elevadas em jogo, é preciso uma transparência que é necessária, mas também um conhecimento de como é que se fazem os concursos, como é que se põem as coisas para o terreno, que dificilmente as pessoas estão preparadas para fazer isto. E daquilo que eu conheço dos projetos, e não conheço superficialmente, mas parecem-me de grande envergadura e que, se forem concretizados, poderão mudar e transformar uma zona que tem alguns estigmas numa zona muito
muito diferente e diferente no sentido positivo e até um bom cartão de visita para a Águeda e para o Conselho. Ou seja, não é só necessário disponibilizar a verba financeira, é também necessário dar outro tipo de apoio na retaguarda. Exatamente. Para que os projetos possam ir para diante. Ajudar as pessoas que estão envolvidas, porque eles não são profissionais dos projetos. Têm os seus trabalhos. Eles têm os seus trabalhos. Dedicam-se àquilo em parte. Exatamente. E precisam que seja dado apoio para que possam ser desenvolvidos. Muito bem. A semana ficou marcada por um artigo de opinião que o Presidente da Câmara Municipal enviou para diversos jornais, em que Jorge Almeida reage ao que diz ser o desespero e a incapacidade da oposição. Dr. Paulo Matos, o que é que lhe pareceu o artigo? Eu estive a ler o Jorge, já aqui lembrei que é uma pessoa que escreve bem, há muitos anos, até era colaborador da Soberania do Povo, e nós trocávamos muitas impressões, porque também faço os meus artigos de opinião há muitos anos. Ele faz aqui, vamos lá ver, um contrapolo relativamente ao exercício da democracia, não é? Hoje o exercício da democracia, na opinião dos criticados, muitas vezes é visto como maledicência, maldizer. Eu encontrei várias vezes no artigo a palavra maldizer, maldicenses, assassinato político e de caráter, declarações sem contraditório. Esta questão de não haver contraditório, o artigo do Presidente já é um exercício do contraditório. Também não tem contraditório. Não, tem aqui, estamos a falar nele. Também podem comentar aquilo que nós falamos, não tem problema nenhum. Claro, mas, portanto, ele adjetiva muito as críticas, que são tóxicas, destrutivas. Enfim, hoje os poderes têm que se habituar, hoje e sempre, não é? Mas há uma certa ideia de que, já aqui o disse e repito, que o poder é eterno, que as pessoas se eternizam nos cargos e acham que não devem estar sujeitos à crítica. Eu percebo o artigo do Jorge no sentido de dizer assim, falam, criticam, mas não apresentam ideias alternativas. Provavelmente é o que ele quer dizer com o artigo. E, por outro lado, fazem ataques, estamos a falar das oposições em geral, se bem que eu acho que ele se dirige mais ao Partido Socialista. Penso que é o foco, tem havido maior acrimónia e maior crispação entre os comunicados do Partido Socialista e o Presidente da Câmara, porque o Partido Socialista chama mentiroso ao Presidente da Câmara. E, portanto, nós estamos neste nível. E estamos neste nível, segundo consta, de reuniões da Câmara Municipal em que os protagonistas se agridem pessoalmente, verbalmente, não é? E isso não é bom para a democracia. Nós já aqui dissemos isso e provavelmente o Jorge, com este artigo de opinião, quer chamar a atenção para isso. Mas, como alguém dizia há dias, que a melhor maneira de chamar a atenção é tornar as reuniões de Câmara transmitidas pela Águeda TV, porque assim, se há assassinatos políticos, temos em direto. Assassinatos, mas pronto, esta questão do assassinato político tem a ver com as questões judiciais, eventualmente, que podem estar em cima da mesa, com a tal judicialização da política, que eu não defendo, mas também não defendo que a atuação dos autarcas não seja escrutinada. E, portanto, aquilo que é escrutínio não pode ser confundido com maledicência, crítica tóxica, destrutiva. Não, as pessoas têm as suas ideias, não se espera que sejam as oposições a governar. Quer dizer, os governos governam, as oposições escrutinam. E quando não têm a capacidade para elas próprias conseguir fazer valer as suas posições, ou veem que há eventuais incumprimentos da lei, ou eventuais desvios de caráter, de conduta ética no exercício da função, chamam a atenção das entidades. E isso é isso que é feito em todo lado. Às vezes, enfim, o Gil também tem experiência própria disto, que há muitos anos atrás, não vamos reviver o passado, mas também quando entendeu, participou em algumas... quando ele era oposição, na denúncia daquilo que achava que não estava correto. Isso foi parar às instituições de controle da democracia
e os tribunais são uma instância de controle da democracia, como qualquer outra, mas não resolvem problemas políticos. Os tribunais resolvem problemas jurídicos, de cumprimento da lei, de cumprimento do direito administrativo, e nas câmaras essa área é muito relevante, porque há procedimentos a cumprir, nomeadamente para transparência de procedimentos, etc., que podem não ser completamente claros. E o que a oposição, daquilo que vem a público nos jornais e que eu vou lendo, porque eu não estou lá presente e não estou na política ativa, e dos relatos que ouço da Assembleia Municipal, as oposições fazem o seu papel, até às vezes prévio, chamam a atenção, isto é corrigido ou não é corrigido? Se houver uma atitude de arrogância, como houve em alguns momentos, parece-me, as oposições também se sentem feridas e então enviam aquilo que acham para as autoridades, não no sentido de prejudicar pessoalmente alguém, porque eu acho que a luta política não deve seguir esse tipo de caminho de pessoalização, não é? Eu vou participar contra o vereador X porque não gosto dele. Eu vou participar contra o Presidente da Câmara. Ou o Presidente da Câmara vai participar contra alguém cuja crítica lhe pareceu absolutamente deslocada. Mas não é a crítica, é a pessoa. Não, isso não pode acontecer, não é? Porque isso revela que as pessoas não têm dimensão para estar no exercício da atividade política. E, portanto, este artigo do Jorge é um desabafo público, ok? É um desabafo público, mas espremido, nós não retiramos nada disto. Era preferível que o Presidente da Câmara, sem deixar de dizer aquilo que pretende com este artigo, não era preciso tantas palavras para dizer que a oposição é maldicente, mas depois também tem que fazer ele próprio o meia-culpa em coisas que lidera menos bem. Porque, vamos lá ver, se há problemas num órgão autárquico, como é a Câmara Municipal, e a Câmara Municipal é o órgão executivo do município, não é? O Presidente da Câmara representa o município, ele é o líder máximo, ele é que tem que criar condições para evitar este tipo de acrimónia, não é? Muito rapidamente, pode-se deduzir que Jorge Almeida assinou esse artigo prevendo que esta semana iria sair na comunicação social local eu não acredito nesse o recurso do Ministério Público. Sim, não ao acredito caso da viagem de Edson Santos ao Japão? Sim, não acredito nesse tipo de calculismos. Vamos lá ver, não acredito sinceramente, é genuíno. O que eu acho é que o Presidente da Câmara é o líder. E um Presidente da Câmara tem determinadas obrigações, e o Jorge sabe isto, tem uma grande experiência autárquica, esteve com o Gil durante 12 anos, e é autarca há mais de 20 e tal anos, há 20 e tal anos, não é? Já juntando os cargos de Presidente Junta, etc., e vereador. Portanto, tem uma grande experiência política e sabe que estas coisas têm que ser evitadas pelo líder. Este tipo de acrimónia... Ou deveria saber. Ou deveria saber. Ou procurar. E não pode procurá-las, porque se procura o afrontamento, quem fica mal é o município, que não se sente verdadeiramente representado por quem tenha esta obrigação máxima. Quem é eleito tem obrigações a cumprir do ponto de vista da conduta. Eu estou a falar dos vereadores da oposição, mas estou a falar, por exemplo, eu termino já, o vereador da oposição do PSD tem feito um trabalho excelente, tem o seu programa próprio no Facebook, onde coloca questões, ou espera as questões que as pessoas lhe queiram colocar. Eu penso que é um trabalho correto e produtivo, porque dali pode nascer a luz, ou as pessoas podem dizer aquilo que lhes vai na alma relativamente à gestão da coisa pública no Conselho. E, portanto, tem tido uma postura corretíssima o vereador do PSD. Relativamente aos vereadores do PS, enfim, também fazem o seu escrutínio, também colocam as suas questões, e como há esta acrimónia instalada e não satisfazem, digamos, isto vem de trás, portanto, não é uma coisa que surgiu agora. E não foram criadas condições no início para que as pessoas se entendessem naquilo que é superior, o superior interesse público da condução da vida do Conselho, e portanto, criou-se uma situação que isto é uma luta pessoal.
É uma luta entre pessoas e isto é mau para a nossa democracia. Importa não é? dizer que, para além desse artigo de opinião, Jorge Almeida também reagiu de forma enérgica a declarações que tinham sido feitas anteriormente pelo presidente da Conselhia Local do Partido Socialista, José Vidal. Pronto, estamos. E mais, eu penso, só para terminar, o Presidente da Câmara não deve perder tempo a fazer artigos de opinião como este. Não deve perder tempo. Porque há coisas mais importantes a resolver. Dr. Gil Ladais. Jorge, lembra a citação de novo que leste para o Dr. Paulo Matos, faz favor? Aqui, Digo que Jorge Almeida reage ao que diz ser o desespero e a incapacidade da oposição. pois, na realidade, eu quando vi este artigo, aquilo que me parece é um artigo de alguém que está desesperado mas desesperado, eu não sei se será com o trabalho da oposição, porque nós temos sempre de nos questionar. Se estamos a ter aquela reação, será que a nossa atitude e o nosso comportamento tem sido o adequado para motivar aquilo? Que alterações é que houve? Ora, daquilo que eu tenho conhecimento das reuniões, o Presidente, que deve liderar, e estamos a falar, já falei isto no programa passado, é um órgão institucional que temos. E se houver por parte de algum membro que haja atitudes desrespeitosas, deve acabar com elas. Não deve potencializá-las. E, tanto quanto eu sei, o Sr. Presidente, algumas vezes, tem atitudes que potencializa, portanto, ainda mais a discussão. E depois também tem, vamos ver, algumas atitudes, e a Câmara que a lidera, que motivam alguma reação negativa. Por exemplo, de esconder a informação. Há municípios que pedem informação sobre processos que têm a decorrer na Câmara que só conseguem obtê-la quando recorrem a tribunais. Ora, Mas isso tem a ver com um pluro específico. Certo, ok? Mas isto, há um esconder. O Sr. Presidente não, por exemplo, os projetos, não divulga o que é que vai fazer. Impõe, diz, ok? E, portanto, há aqui uma atitude de fecho que depois reage, que as pessoas que não são ouvidas, não podem ter não têm uma palavra a dizer, depois se sentem discriminadas. E também existe uma outra atitude que é por parte da autarquia, que é uma grande suscetibilidade, vamos dizer assim, à crítica. Okay? Pronto, eu compreendo, já estiveram bastante tempo na Câmara e estavam fora... Com o ex-presidente, que és tu, mas estavam fora... Sob tua liderança, desculpa, não é? Estavam fora, vamos chamar, do olho do furacão. Okay? Porque isto é normal, quem está... tem de saber como é que vai responder àquilo que o meio envolvente traz todos os dias e em que sentido é que quer conduzir a sua ação. Ora, nos mandatos anteriores, aquilo que haveria era uma tentativa de responder, obviamente pontuada, com algumas tomadas de posição de força, não há dúvidas, mas tentativa de responder e esclarecer as pessoas para que o nível de tensão pudesse ser baixo. Nunca me lembro de ter sido desrespeitada a oposição. Nunca me lembro. Mas isso disso. não pode haver, porque... Aliás, há um estatuto, tem direito à oposição. Não, mas isso não pode haver desrespeito, porque a partir do momento em que se desrespeita, começamos a dar asa que nos possam desrespeitar e entramos numa escalada que é enorme. E isto, como disseste e bem, compete a quem dirige os trabalhos. E marcar o ritmo. Ora, se marcamos um ritmo de, em vez de esvaziar a polémica, de aumentar e picar, de estar sempre a acicatar, costuma dizer o povo, quem semeia ventos, colhe tempestades. E aquilo que encontramos é, na realidade, uma resposta bastante enérgica. Tu pensas que é procurada uma estratégia de confrontação? Eu penso que para sim. ter efeitos de vitimização? Exato. Porque, na realidade, o Sr. Presidente diz aí que não apresentam ideias. Eu, por acaso, já vi algumas apresentadas nos jornais que foram declinadas, mas isso é normal, faz parte do jogo político. Agora, perguntamos nós, e vamos fazer a pergunta, quais são as grandes ideias para o Conselho? Na habitação sabemos que vão apostar 100 mil euros no próximo ano, quando outros conselhos apostam
Muito mais. Muito mais. Na educação são 270 mil euros, mas foram investidos este ano 311 mil na iluminação. Sim. Quando comparamos De Natal. isto, de Natal, quando comparamos isto, dizemos, mas o que é que estamos a fazer? Eu já não é? falo mais nessa questão, Pronto. porque a iluminação de Natal é intocável e, portanto, nós não podemos falar Não, mais mas disso. não- Está falado? Está falado, ok, mas... É uma realidade. Mas é uma realidade e temos de comparar os números que nos são postos na frente. E, portanto, aquilo que surge é... E isto tem a ver, inclusivamente, com o caso que vamos falar a seguir, que eu coloco que a estratégia da Câmara sempre foi de tentar de vitimização, de acicatar ainda mais. Não seria fácil, portanto... Eu conheço as pessoas, e sobretudo uma, que é do PS e da forma de estar nos assuntos, não seria fácil de lidar, mas nós temos de procurar, e dentro do quadro legal, como é que podemos criar as estratégias para as bater. É preciso pensar a nossa ação. Eu acho que essa pessoa de quem falas é o Paulo Seara. Acho que temos Eu que não- chamar... não- Mas também o Paulo Seara serve de escudo, digamos, que para todo o tipo de ser. O Paulo Ele põe-se Seara a jeito. tem boas intenções. Põe-se a jeito, Ah, como mas se é um- costuma dizer. mas Ok, e ele, com aquele voluntarismo todo, Claro. é utilizado depois É contra ele e utilizado. contra... Ok, E isso é uma isto questão que de se passa. estratégia do próprio Pronto. Paulo Seara, que É uma devia estratégia. ter algum recato também, e eu penso que ele já aprendeu isso. Portanto, já aprendeu Ok. isso. Mas- Portanto, não podemos toda a vida andar a mas- dizer que o problema da acrimónia na Câmara é culpa do Paulo Seara. Isso é o que eu acho Não, que e da não. oposição. E a oposição não pode dizer nada. Mas a oposição pode dizer. E acho que a oposição deve dizer, desde que o diga de forma construtiva. Olha, não concordo com isto, porque está mal por isto, assim, assim, assim. E quanto ao pedir elementos, tem o agora direito de o aquilo- fazer. Exatamente, pedir elementos até aí. O problema é que se criou um Até- histórico de não fornecer Exatamente. atempadamente Exatamente. e organizadamente os documentos. Exatamente. Portanto, Portanto, deu-se aí- lastro a esse tipo de... Aí está. Aí depois, de confusões. Aquilo que se passa em termos do PS e do Zé Vidal, não é? Portanto, aquilo das relações que estão, e de chamar mentiroso, eu não chamo isso ao Sr. Presidente da Câmara, não é? Mas que ele Foi um problema não já faltou à resolvido, nós verdade sabemos. diretamente comigo, numa Assembleia Municipal e perante um palco alargado como lá tínhamos, é verdade. Não é? E não falo daquilo que se passou comigo. Não é? Portanto, obviamente que estas coisas podem tentar resolver ou sair bem no momento. Estas utilizações, estas fugas pela porta mais próxima e não querer... Ó Gil, deixa-me recordar-me, aqui mais uma coisa, já que estamos a fazer recordações, Gil, houve uma altura em que o Gil era vereador do Dr. Denis Padeiro e comunicavam por escrito. Não sei se te recordas disso. Não, recordo perfeitamente. Mas lembro-me também que eram respeitosos nessas comunicações. Exatamente. Nunca chegou a tribunal, digamos, uma acrimónia entre o Gil e o... Mas não falavam, quer dizer, era por escrito. Vamos lá ver. Não sei se te recordas. Recordas, obviamente. Até passou-se posso contigo. mostrar todos os meus escritos, tenho-os guardaste. religiosamente, ok? Então, por isso... Ao menos hoje, que comunicassem por escrito de forma civilizada e não dessem aso a esta... Eu acho que isso é o mínimo Esta que tem de situação. haver em termos de organização, e nós estamos a falar no organismo que, a nível da autarquia, do Conselho, é o mais representativo e, portanto, tem de haver respeito pelos diferentes intervenientes. Claro. Ok? E, portanto, aqui assim, e sobre este artigo, eu acho que é um artigo totalmente desnecessário. Aquilo que eu gostaria de ter visto era um artigo do Sr. Presidente ou de alguém por ele, em que ele mostrasse quais são as grandes linhas orientadoras e aquilo em que há... Mas aí o Jorge diria, na campanha eu vou fazer isso. Desculpa. Campanha. Não. Quando apresentar a minha candidatura. As linhas orientadoras do desenvolvimento do Conselho e aquelas em que o Conselho se destaca, portanto, a nível nacional. Fazemos a ponte para o outro assunto desta edição. O Ministério Público insiste em levar o vice-presidente da Câmara Municipal de Águeda à barra do Tribunal, de modo que Edson Santos seja julgado pela alegada prática de um crime de abuso de poderes, um crime de recebimento indevido de vantagem e 2 crimes de peculato no caso da viagem realizada ao Japão em outubro de 2017.
Dr. Paulo Matos. Não, eu sobre estas matérias, sobre os factos não falo, nem posso falar por dever deontológico, profissional e por muito respeito pelos meus colegas que estão neste processo, quer do lado da Câmara, quer do lado do Edson Santos e de quem participou. Eu acho que o Estado de Direito a funcionar. Nós temos que perceber, e muitas vezes isso não é explicado na comunicação social, as pessoas pensam que uma instrução já é um julgamento. E não é. Uma acusação também não é um julgamento. É só isso, é uma acusação. E, portanto, o Edson, neste caso concreto, independentemente da situação que eu não sei detalhes, a não ser pelo que vem nos jornais, foi acusado, os seus advogados pediram a abertura de instrução, houve uma decisão instrutória do Tribunal dizendo que não havia indícios suficientes para submeter o arguido a julgamento. E agora o Ministério Público vem dizer que há um erro de análise. Um erro de apreciação na prova. Foi o que eu li, e isso normalmente quem recorre das decisões tem que alegar fundamentos, não é? Que não se faz um recurso só porque é necessário fazer um recurso e, portanto, o Ministério Público lá terá os seus fundamentos. E é um recurso detalhado. Temos aqui o recurso, tivemos acesso a um recurso de 61 páginas, assinado pelo Procurador da República, Joaquim Ribeiro. Isso é um livro, mas nós no direito estamos habituados a isso. Há muita coisa que também é pouco sintética às vezes e tal, e isto resume-se aos factos, não é? Saber se os indícios são suficientes, e o que são indícios são factos, não é? Suficientes para submeter a pessoa, neste caso o Edson, a julgamento por estes factos. E depois, em julgamento, que é onde se faz a prova, efetivamente, no nosso sistema processual penal importante, terá o seu direito de defesa e o processo seguirá. E, portanto, não há nada de anormal. O que é anormal é as pessoas não olharem para estas coisas, quer de um lado, quer do outro, quer do lado de quem acusa, quer do lado de quem se defende, do ponto de vista político, porque as avaliações são políticas que se vão fazendo, não é? Ninguém pode ser condenado sem decisões transitadas em julgado. Há um princípio da presunção de inocência, e é o caso aplicável ao Edson como a qualquer arguido. Muitas vezes há arguidos que são submetidos a julgamento com uma matéria que não é, do ponto de vista deles próprios, obviamente, suficiente para que haja julgamento sequer. Porque é um pré-juízo, não é? Na instrução faz-se um pré-juízo. Nem é um pré-julgamento, é um pré-juízo sobre a realidade que está perante o Tribunal de Instrução. E depois, se aquilo for suficiente para submeter... E o que é suficiente? É probabilidade séria de, em julgamento, ser aplicada uma pena ou uma medida de segurança ao arguido. Essa é a avaliação que faz o Ministério Público. Que haverá uma probabilidade séria de quem vai a julgamento poder ter uma pena ou uma medida de segurança. Mas as alegações do Ministério Público vão ser contraditadas pelas alegações a apresentar pelos advogados do Edson Santos. O Edson Santos, não só quem fez as queixas pode ficar deprimido, se pode dizer assim, pelo arguido ou visado não ter ido a julgamento, porque pode sempre haver recurso como houve, como da parte do arguido também. Como é político, estamos a falar de protagonistas políticos, não pode, ou pelo menos é precipitado, eu penso que o Edson cavalgou um bocadinho essa precipitação, que é vir para os jornais dizer como estão a ver, é tudo uma situação de perseguição política, etc. Isso deve ser feito, porque eu defendo que os jornais, etc., os média, a comunicação, que também muitas vezes são utilizadas pelos políticos, obviamente, não devem fazer só notícias das condenações, mas também devem fazer notícias das não idas a julgamento, das não condenações, etc. Mas antes de uma sentença transitada é que não deve haver festim. É isto que eu digo, isto para as pessoas perceberem. Portanto, prudência, até agora vai para um Tribunal Superior esta situação, e o Tribunal da Relação, os seus juízes,
proferirão um acórdão dizendo se a decisão de não levar a julgamento era correta ou incorreta. E temos que esperar. Muito bem. Dr. Gil Nadais, da leitura deste extenso recurso do Ministério Público para o Tribunal de Relação do Porto, ressalta aqui uma contradição entre aquilo que foi o seu depoimento e o depoimento do atual Presidente do município. E vem à baila outra vez a tal questão da verdade e da mentira. Sinceramente, não conheço esse depoimento, também não estou muito interessado nisso. Aqui, abordando isto de duas formas. Processualmente, aquilo que me parece, o Ministério Público fez uma peça, levou-a a um juiz e não conseguiu evidenciar perante o juiz que tinha razão. E o juiz entendeu que não havia indícios suficientes para submeter a julgamento. Indícios suficientes. E depois pega e recorre da decisão. Aliás, eu já estive envolvido num processo em que aconteceu exatamente a mesma coisa. Foi o processo do Beira-Mar, conhecido pelo... Da CIRA. Da CIRA. Os subsídios alegadamente indevidos que a CIRA atribuiu ao Beira-Mar. Aliás, o que não falta em Portugal é políticos e autarcas acusados. Fomos a julgamento, primeiro, e absolvidos em primeira instância, e o Ministério Público recorreu. E perdeu de novo. Mas aí foi mesmo julgamento já. Foi mesmo julgamento. E perdeu de novo. Bem, este processo aqui, eu acho que os dinheiros públicos têm de ser escrutinados ao limite. Mas este processo, estamos aqui a falar, são 350 euros. Bom, aqui não é o montante, certo, é o princípio. Certo. Mas o processo são 350 euros. E das ajudas de custo. Das ajudas de custo. E este processo, com certeza, que já leva muitas horas a muitos interventores. Quando a gente vê tantos processos de milhões a serem prescritos, é isto? A prescreverem, a passarem os prazos. E a levarem muitos anos para serem decididos. A levarem muitos anos. E quando se recorre num processo destes, que já foi avaliado por um juiz de forma independente uma vez, e se escrevem 62 páginas, não é? 61. Fora as consultas. Mas isso é o Estado de Direito a funcionar. É o nosso sistema que permite. Certo, mas temos de pensar o que é que o Estado de Direito faz. Não se compadece com a decisão de um juiz, não foi capaz de explicar em primeira instância bem, achou, não é? E então agora é que vai explicar em segunda. E, portanto, acho errado quando há tantos processos para ver. E acho que deve ser mas entendo que os dinheiros públicos devem ser escrutinados. Depois, tem aqui uma também, acho que esta situação do processo foi colocado ao vereador, ao Edson, a possibilidade de devolver as ajudas de custo que tinha recebido e os vereadores, antes de haver processo. E os vereadores não fariam essa acusação. Portanto, estava resolvido. Reparem, o Edson foi aconselhado, portanto, por alguns advogados, que ele tinha razão e que deveria seguir para a frente. Mas foi fazer aqui potenciar também, e vamos para trás e é para aquilo que nós falámos, uma situação de conflito. Eu digo-vos, por 350 euros, eu não comprava um conflito. Mas, hoje até porque conheço o desgaste que dão estes processos. Andar em tribunal N anos e a este processo eu já fui prestar declarações 2 vezes. Ainda Ou posso seja, achas mais que houve vezes. uma certa desvalorização do assunto por parte da... Iam potenciar os conflitos. do Edson, neste se caso. Se tivesse sido... eu podia achar que tinha toda a razão, mas para evitar um conflito, uma luta pública e não sei quanto... Mas também não me parece um bom princípio esse tipo de negociação. Desculpa, não. Depende. A arena política é a arena da transparência. Exatamente. Aliás, mas se havia dúvidas, se alguém tinha dúvidas sobre qualquer verba que tivesse sido utilizada por mim, eu descartava logo. Não posso ter uma batalhão. A montante é que devia ter havido mais cuidado também, penso eu. Repara, mas toda a gente tem eu tive a oportunidade. Uma outra falha. Eu acho que... Eu não conheço este processo, não sei em pormenor qual foi o contexto em que foi, não conheço o convite, a resposta, não sei quando, não conheço isso.
Mas eu tive a oportunidade de dizer... Tu foste testemunha neste processo. Mas eu tive a oportunidade de dizer ao Sr. Dr. Juiz que eu fui 2 vezes a Taiwan, okay? Pago as expensas da Câmara. Por acaso... A representação do município. A representação do município. E, por acaso, veio uma empresa instalar-se. E, por acaso, está nas maiores, inclusivamente, que em 2019 mais volume de faturação apresentou. Mas podia não ter vindo empresa nenhuma. E eu podia ter sido acusado que tinha ido fazer turismo. Mas hoje faz tanta diplomacia económica ao nível do país e há muitas empresas que não vêm. Eu sei que, entretanto, veio o Covid, mas disse-me uma operadora turística cá do Conselho que tinha 200 japoneses que, eu não sei se foi por esta ação, se não, mas estavam previstos vir 200 japoneses ver a Águeda nessa altura. E japonesas, eventualmente. Claro. Ok. Pronto. É que há que ter aqui alguma contextualização neste tipo de coisa. E não conheço em pormenor, não estou... Mas temos de ter alguma contextualização nisto, porque nem sempre tudo aquilo que fazemos tem uma consequência imediata. Às vezes é feito com a melhor intenção e não resulta em nada. Penso que o Jorge Almeida não terá, também foi testemunha no processo. Também foi testemunha, exatamente. Não alinhará pela ideia de que o Gil... Não tem a mesma opinião que o Gil, não é? Penso eu não vejo nos jornais alguma divergência de opiniões. A determinada altura, Gil Nadais esclareceu que a viagem realizada por Edson Santos nunca foi debatida em qualquer reunião do Executivo Camarário, nem quanto à finalidade, nem quanto ao seu interesse para a Câmara. Disse ter tido conhecimento da viagem pela sua chefe de gabinete e nunca pelo próprio Edson Santos. Sim. E Jorge Almeida, também questionado, disse de facto que o assunto nunca foi discutido na reunião de Câmara, mas que a questão foi debatida numa reunião de membros do Executivo em permanência e questionado se o Presidente Gil Nadais também esteve presente nessa reunião, respondeu afirmativamente. Já não temos tempo. Eu é que não sei, portanto, nem posso falar sobre isso. Já não temos tempo para nos debruçarmos sobre o tema que está a envergonhar Portugal, a morte do cidadão ucraniano no aeroporto de Lisboa, e vamos diretamente para as notas finais. Dr. Paulo Matos. Já não falamos do ucraniano. Já não temos tempo. Nós andamos sempre aqui em linha com os temas da agenda, e esse era um tema... Mas é um assunto que está a envergonhar o país. Sim, e requeria algum tempo a falar dele, porque, enfim, as coisas são sempre muito atrasadas em Portugal. Parece que há agenda... Como eu digo, há algumas agendas da moda e depois... Este é um assunto demasiado sério. E não devia ter sido deixado, enfim... Ainda para mais depois das imagens divulgadas ontem pela SIC. Sim, mas isto tem 9 meses, quer dizer, este parte foi dificílimo. Bem sei que os políticos não devem intervir quando há processos em curso, porque podem correr o risco, mas há sempre atuações políticas e nós é nesse nível que nos colocamos, quer dizer, os políticos não se podem. Aquela ideia da justiça ou que é da justiça e a política ou que é da política é uma coisa muito linda de dizer, mas os políticos têm a responsabilidade política que tem que ser assumida. Muito bem, nota final. Nota final, mas isso falaremos noutro programa, uma nota final de parabéns ao 86º aniversário dos Bombeiros, de Águeda. O Gil é Presidente da Assembleia Geral, na verdade. Sim. Os meus parabéns também à instituição, na pessoa do Sr. Presidente da Assembleia Geral. Os Bombeiros são uma instituição respeitável e muito importante e muito querida no nosso Conselho. Estão a fazer um trabalho excelente, agora das obras que estão a ser levadas a cabo. Uma palavra para o Manel São Bento e para a sua equipa de parabenização do excelente trabalho que estão a fazer, e também parabéns à Câmara pela iniciativa de colocar livros de autores locais à venda na Biblioteca Municipal. O Afonso de Melo, o Manel Alegre, entre outros. As pessoas podem se dirigir à biblioteca e adquirir livros de escritores locais. Nós temos, às vezes parece que não, mas temos uma cultura rica, temos escritores, temos gente das artes, temos um centro de artes fabuloso, onde eu vi na sexta-feira passada uma peça de teatro excepcional, chama-se Os Monólogos da Vagina, onde três atrizes muito interessantes, a Paula Lobantunes e a
enfim, sempre eterna, parece da TVI, Teresa Guilherme, que nunca a tinha visto naquele papel de atriz, mas achei muito interessante e recomendo essa peça de teatro, é a minha nota final. Muito bem, Dr. Gil Nadais. Pois eu vou ser alguns comentários sobre uma entrevista que foi dada pelo responsável pelos agrupamentos de centros de saúde e para manifestar alguma concordância e outra discordância. Eu penso que faz sentido alguma escala nos centros de saúde, mas nos postos, nos sítios de atendimento aos doentes, mas também temos de diferenciar os tipos de atuação. Porque há alguns países que têm experiências que já colocam a pessoa no centro da atenção e em que o médico de família é mesmo aquele que acompanha a vida da pessoa na área da saúde. Não tem as coisas em que o médico de família é a pessoa mais importante no sistema de saúde. Aqui nós temos que o mais importante são os especialistas. Não é? Mas aquele que conduz a vida, ajuda ou apoia a saúde da pessoa é o médico de família. E isto tem a ver, algumas vezes eu tive algumas discussões em tempos, e quase que era uma heresia, dizer que não devia haver centro de saúde e hospital, por exemplo, em Águeda. Devia estar tudo na mesma unidade, porque não faz sentido as pessoas terem de recorrer a uma e depois irem ser mandados para outra. Por exemplo, aquilo que eu dizia é que a triagem era única. Se é uma coisa, um atendimento para centro de saúde, vai para a porta da direita. Se é um atendimento de urgência, vai para a porta da esquerda e vai para a urgência. E, portanto, as pessoas procuravam a mesma resposta. Porque aquilo que nós encontramos é que as pessoas vão sempre à urgência porque sabem lá que lá vão ser tratados. Às vezes estão lá 6 horas porque não temos as instituições feitas de forma adequada a dar resposta. E aquilo que transpareceu aqui do Sr. Diretor dos agrupamentos de centro de saúde é que ele fecha todas as extensões pequenas, levando ao limite, aquilo era uma unidade em Águeda e o resto fechava tudo. Eu penso que isto... Parece que foi isso que não disse noutras ocasiões aos protagonistas políticos. Portanto, acho que não foi coerente, segundo eu ouço. Nós temos de ter que há intervenções diferentes ao nível da saúde. Há aquela consulta de rotina e há os cuidados diferenciados que temos de ter. E nós temos uma população idosa que merece ser atendida o mais próximo possível do seu local de residência. Isto, pelo menos, é a minha leitura. Eu não estou a dizer que temos de pedir ao médico que faça tudo, que seja o João Semana, como outros foram há muitos anos atrás. Mas... Gil, isto é um tema que dá para um programa. Mas qual é o papel da autarquia nesta situação? Qual deve ser o papel da Câmara? O papel da autarquia é ter uma política de saúde para o Conselho. Uma política de saúde para o Conselho e lutar por ela. E não passar o tempo só a escrever cartas aos ministros que não têm consequências. Por isso, aquilo que tem de haver, em termos de centro de saúde, é que tem de ter uma ação descentralizada, não centralizada no médico, mas nos utentes. Por exemplo, Agadão, que está fechado, okay? Pode ter uma consulta, aquelas consultas de rotina, de passar os medicamentos, de ver se está bem. Pode ir lá uma manhã, ou um dia por... Não sei quantos doentes é que tem, mas um dia por mês, e atende os doentes. Obviamente que se querem uma consulta imediata, já sabem que não vai lá, não é naquele dia, mas tem um centro de referência onde podem ir, onde tem um atendimento mais alargado. Aqui nós não podemos ter, para problemas diferentes, as mesmas soluções e afunilar e dizer as pessoas deslocam-se. Há pessoas que têm dificuldades em deslocar-se. Eu lembro de alguns anos atrás, algumas pessoas de Macieira de Alcoba para vir a Águeda, ao mercado ou ao médico, só vinham de táxi e tinham um custo brutal para elas, que ganham pouco, têm poucas disponibilidades. Tem que haver uma política de transportes também. Tem de haver aqui... Está tudo integrado, mas isto é um tema muito importante. E, portanto, puxar os médicos só para os grandes centros e
Eu acho, Gil. a mobilidade dos médicos e eles quererem ir embora da Águeda, em todos os sítios, em todos os locais, há pessoas que querem ir embora e há outras que querem vir. E dizer que isto é por causa das instalações poderá ajudar alguma coisa, mas eu acho que é muito redutor. Muito rapidamente, já só estamos para com atalhar 50 ao que minutos. o Gil referiu, eu acho que este é um tema só por si, que merece um programa, e nós, até para o ano, porque provavelmente vamos agora para férias de Natal, para o ano podemos tematizar aqui alguns programas e até, porque não, um convidado em matéria de saúde para colocar estas questões, porque a política de saúde do Conselho tem que ser uma preocupação dos autarcas, não é? A política de educação, a política cultural, são sugestões que ficam aqui. Por hoje está concluída a última edição da Tribuna Soberana. E bom Natal e bom ano. De 2020. Por força das semanas de Natal, Ano Novo e Reis, vamos fazer o interregno de 3 semanas neste espaço documentário e debate e regressaremos no dia 14 de janeiro. Dr. Gil Nadais, Dr. Paulo Matos, desejo aos dois um Natal com saúde e um ano novo um bocadinho melhor do que este. Muito obrigado. Muito obrigado. E obrigado. Bom Natal e bom ano a todos aqueles que nos veem. Igualmente a todos os que tiveram a paciência durante este ano de ver 30 e tal... Já vamos em 32 programas. 32 programas. Muito obrigado a todos. É tudo. Boa noite e boas festas.